voltar um pouquinho lá atrás, então, para os anos 90, Fernando Collor e Lula. Aham. Lembra da concorrência dos dois, né? E depois o Collor apoiou o Lula, agora recente, né? E apoiou a Dilma também recente, na candidatura dela, né? Renan Calheiros, a mesma coisa. José Sarney, ao contrário, e apoiou também. E agora nós temos Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, com Luiz Inácio Lula da Silva, que eram opostos totais, né? Então, esse é o benefício deles contra nós. Eles montam um teatro para as pessoas caírem e o erro não está neles, o erro está nas pessoas que acreditam nesse teatro. Vamos tentar, assim, decupar, né? Dizer assim, vamos por partes. Tá? As alianças políticas, elas fazem parte do próprio jogo político. Sim. O que não cabe é a hipocrisia. Uhum. O que você denunciou aqui, muito disso tem de hipocrisia. Aí tem uma frase que o Paulo Freire falava muito, que muitas vezes você tem os antagônicos, que são os que não convivem, e aqueles que são as antíteses. Então, assim, você pode ser adversário sem ser inimigo. Então, o que aconteceu foi um reagrupamento da política, porque, veja bem, quando tinha o PSDB e o PT, na disputa não existia a polarização que existe hoje. Existiam duas forças que discutiam ideias e que ora vencia uma, ora vencia a outra, e que tinham críticas muito fortes, mas jamais num retrocesso a ponto de colocar em xeque o Estado Democrático de Direito. Essa é uma questão que eu acho importante e que esse agrupamento, se você prestar atenção, é que ninguém se deu conta ainda do que está acontecendo em São Paulo. Você vai ver com o Ricardo Nunes, que é o sujeito do MDB, que era o vice do Mário Covas Neto, que concorreu na última eleição contra o próprio Boulos e venceu, quando já tinha polarização. E tanto Mário Covas Neto quanto o próprio Boulos, eles estavam contrários ao extremismo de direita, certo? E fizeram um debate que eu julgo assim de altíssimo nível. Se enfrentaram, se xingaram, mas tudo num altíssimo nível. Se prestar atenção, todos os partidos que hoje estão junto com o Ricardo Nunes foram aqueles partidos que estiveram junto com o Lula, que venceu a eleição. O Lula disse que fez uma grande frente ampla para vencer a eleição e venceu por uma pequeníssima margem de erro, 1,7, que foi a diferença que ele teve do Bolsonaro. Está acontecendo a mesma coisa em São Paulo, só que do lado do Ricardo Nunes. O que acontece? Aparece um sujeito que é um disruptivo, que é o Marçal, e que acaba empatando na intenção de votos com o próprio Ricardo Nunes e o Boulos com um ponto à frente. Então, o que nós estamos vendo é assim, eu acho que a direita foi para um extremo que não tem uma força compatível do outro lado na esquerda. Então, assim, quem podia combater com as mesmas armas dessa extrema direita seria a extrema esquerda. Quem é a extrema esquerda? PCO, que é o Partido Comunista Operário, PSTU, esses outros partidos que não têm nenhuma expressão popular. Porém, a extrema esquerda, a extrema direita tem. E nós estamos vendo isso como um fenômeno mundial. Agora, na chamada Merolingia, na Alemanha, acaba de vencer a extrema-direita com símbolos nazistas, não a suástica, mas aquelas bandeiras tradicionais que tinham o nazismo, e também com o número 1828. 18 que seria o Heil Hitler e o 28 que seria o Führer, o número do... Então, ou seja, nós estamos vendo uma espécie de retrocesso que aconteceu já na Primeira e na Segunda Guerra Mundial e a ascensão de um extremismo em função de problemas econômicos e eu acho que de uma grande epidemia de saúde mental
que as coisas ficaram muito, muito distantes. Nós queremos recuperar isso, sabe? Dizer assim, ó, por isso que a gente fala, nós não somos nem a direita extremista, nem a esquerda burocrática, nem o centro de corrupção. Nós estamos à frente. Nós temos um outro modelo civilizatório. Se quiser, eu posso traduzir assim, ó, nem a esquerda, que é praticamente feudal. Pergunta? Vamos lá, nem a esquerda, nem a direita feudal. A esquerda, em alguns cantos, se tornou um verdadeiro feudo. Se quiser, depois eu falo disso. É uma esquerda feudal. Por outro lado, nós temos uma direita letal. E nós temos um centro venal, que se vende a qualquer preço, ora para a direita, ora para a esquerda. É para isso que se faz política. A gente acha que a lógica tem que ser uma lógica de sustentabilidade, uma lógica não industrial predatória, e sim que ela recupere determinados valores que digam respeito à comunidade, por isso a chamada democracia radical. E, veja bem, a minha posição é da chamada democracia radical. É dizer, a gente não aceita nenhuma ditadura, nem de direita, nem de esquerda. Essa coisa que está acontecendo na Venezuela, de parte do PT e parte da esquerda ainda apoiar o Maduro, quando ele deu todos os traços de um ser autoritário, ou o que acontece na Nicarágua, isso eu estou falando por parte da esquerda que ainda defende esses sujeitos, ou na direita com a Turquia, com... Mas, candidato, tudo isso não é uma questão de interesses nesse ponto, interesse de quem está ali no poder, de que isso se mantenha, né, porque é um controle, se baseia-se em um controle. E nessa questão, né, voltamos aqui na questão do Lula, que foi em 1989, que foi uma ascensão no Brasil, lembro, Lula lá, eu lembro do Lula, as musiquinhas do Lula. Depois veio o Collor, com Vamos Caçar os Marajás, Fernando Henrique com o Plano Real, né, que era o PSDB na época, né, que, se não me engano, PFL também, né? Tem a colocação era do PFL. O Marco Maciel, que era do PFL, que era o vice dele, e o Jorge Borghausen foi ministro da Educação do Fernando Henrique. Nós temos um professor aqui, pelo amor de Deus. Enfim, então vem a esse tempo a questão de se manter no poder. Na questão ele me mandou o nome aqui, eu vou falar esse nome, porque na questão dessas polarizações ou não é um cansaço da população buscando sempre um herói. Aí às vezes aparece um herói da esquerda, às vezes aparece um herói da direita. Vamos lá. Estados Unidos, Donald Trump, certo? Argentina, recente, José Milei. Brasil, Bolsonaro. São Paulo, Marçal. Antes era o Lula, depois Chaves, né, e assim por diante. Então, a população, o cidadão, ele sempre busca um herói para que resolva os seus problemas e acaba colocando naquela figura o seu herói. Às vezes extremista de mais, às vezes extremista de menos, mas sempre falando aquilo que a população quer ouvir. Correto? O professor me corrige aí, por favor. Não. A sua análise está correta, vamos dizer, do ponto de vista sociológico. Max Weber já disse que tem 3 tipos ideais de liderança, né? É a liderança carismática, que esse pessoal tem, a liderança tradicional e a chamada liderança racional legal. A liderança racional legal que nós tivemos no Brasil foi Fernando Henrique Cardoso. Sim. Sujeito vindo da academia, que convencia pelo seu discurso vinculado à ciência e que apresentou um plano científico econômico que efetivamente deu jeito na inflação. Então, o que eu acho interessante é que você que está nos assistindo tentar imaginar que você não tem dono. O teu herói não é o papai Lula, não é o papai Bolsonaro, não é o titio Jorginho. Não, cara, é você mesmo. Você tem esse poder de querer transformar as coisas e de efetivamente, junto com outras pessoas, construir algo melhor do que o que nós temos hoje.